Um empate amargo entre Flamengo e Vasco pode atrapalhar demais o objetivo do Flamengo de ser campeão brasileiro, e eu vou te explicar o porquê. Mais cedo o Flamengo empatou em 0-0 com o Vasco, um resultado muito ruim para o Flamengo. Para o Vasco, se a gente for pensar na questão da diferença de elenco e do que o pessoal estava imaginando que iria acontecer no jogo, foi um empate muito bom para o Vasco. Tá? A gente imaginava que o Flamengo ia ganhar de muito. Muitos memes foram feitos ao longo da semana depois do jogo de 6-0 do Flamengo contra o Juventude. Sendo que o Flamengo ele é um time que oscila demais. E essa oscilação ela não é boa para quem quer ser campeão brasileiro. Lembrando que, como funciona o Brasileirão nos últimos anos? Se ninguém se esforçar para ganhar, o Palmeiras leva. Se ninguém quiser ser campeão, o Palmeiras vai ser o campeão. O Flamengo, que quer ser campeão, que botou como prioridade o Brasileirão, precisa entender que perder já 4 pontos no início do campeonato, os 4 pontos no Maracanã vão fazer muita diferença. 2 pontos contra o Internacional, onde o Flamengo criou muitas chances de gol e não aproveitou, e mais 2 pontos agora contra o Vasco, que deveria ter ganhado. Deveria ter ganhado. Ah, mas o Léo Jardim fez milagre. Gente, é o seguinte. Em comparação de elencos, o do Flamengo é muito acima. Se você não consegue criar uma tática do qual você não consiga chegar na área para poder fazer gol em cima do Vasco, chuta de fora da área. Não tem qualidade no elenco para poder chutar de fora da área? É o que eu já falei em outros vídeos aqui do canal. Precisa-se de um cara que arrisque 3, 4, 5 vezes de fora da área todos os jogos. Todos os jogos. Por quê? Porque uma hora, se não for gol, vai ser uma jogada de perigo. O Vasco quase fez um gol de fora da área, bateu na trave. Esse jogo poderia ter sido 1-0 Vasco. Qual que é o racional? O Flamengo perde muita oportunidade e não é efetivo. Quem quer ser campeão não pode dar esse mole. Porque você criar uma tática de jogo da qual você tem muito volume de ataque, não garante que você vai ser campeão. Porque é só um time contra você saber sofrer que ele consegue ter um resultado acima de você. Times, por exemplo, treinados pelo Rogério Ceni, às vezes eles são times que criam em volume, muita finalização, não sei o quê, mas falta o gol. Qual que é o racional? O Flamengo, se quer ser campeão de alguma coisa grande esse ano, precisa acabar com esse problema da efetividade. De você chegar no momento final, chutar pro gol da forma certa, fazer o gol, levar perigo de verdade e não ficar igual Miguel Quente, só pela beirada e nada acontecer. Michael, precisamos falar do Michael. Tá? Ah, o Felipe Luiz acabou de falar que ele é um cara que se entrega para o time. Gente, se é qualquer moleque da base que faz o que o Michael tá fazendo hoje dentro de campo, o moleque da base ia ser frito. O garoto ia perder o lugar no elenco e não ia ter mais chance. Por muito menos, o Lohan perdeu o holofote no Flamengo. Começou muito bem na equipe titular, aí entrava, coisa e tal, não sei o quê. Por muito menos, ele perdeu vaga no elenco do Flamengo. E quando a gente vê o que acontece com o Michael dentro de campo, poxa, precisa se entender sim qual que é a ideia do Felipe Luiz em colocar o Michael a todo momento. Ah, vai poder ajudar a fazer recomposição defensiva na lateral esquerda. Beleza, avisa isso então. E tem que compensar com outro cara mais efetivo. Porque essas finalizações, esses gols que acabam não acontecendo, fazem falta. Perdemos 4 pontos. 4 pontos esses que lá na frente vão fazer falta. Anota o que eu já estou te dizendo. Vão fazer falta. Pode acontecer do Palmeiras estar com 76 pontos, o Flamengo com 73, poderia chegar a 77 pontos e ser campeão brasileiro, e não vai chegar porque perdeu 2 pontos contra quem?
contra o Vasco no Maracanã e contra o Internacional, que foi 1-1. O Internacional jogou bem, mas o Flamengo perdeu muita oportunidade. Então, qual que é o racional? De novo, o Flamengo do Felipe Luiz é um Flamengo dominante, que pressiona demais, que tem a posse de bola da maioria dos jogos, que vai mandar em quase todos os jogos, mas é um elenco, é um time, é uma tática que não é efetiva. Até o presente momento, onde Pedro está voltando, não é um time efetivo, não é um time assertivo. Tenta muito, chega com muito volume na grande área, mas acaba fazendo pouco em questão de gols. Teve o 6-0 e agora foi 0-0. Aí você vai ver o Palmeiras, aquele 1-0, aquele jogo meio morno, 2-1, aquele jogo que ninguém quer assistir. Quando você vai ver, o Palmeiras está com 75 pontos e é campeão brasileiro de novo. Então quem quer ser campeão brasileiro não pode perder essas chances que o Flamengo perde a todo momento. Logo, é preciso analisar o que fazer dentro do elenco do Flamengo para poder conseguir ser mais efetivo. Já começar com o Cebolinha, depois colocar o Luiz Araújo, começar talvez com o Matheus Gonçalves e fazer ali uma espécie de ponta, cortando para dentro e ficar ali junto com a Arrascaeta. Isso tem que ser discutido. Tem que ser discutido. E os próximos jogos, a gente vai precisar ir analisar o que de fato vai acontecer com o Flamengo. Porque o que aconteceu hoje é mais um alerta pra gente que o Flamengo pode criar muitas chances, pode dominar o jogo por completo e tomar um gol de 1-0 e perder o jogo. E se acontece isso numa semifinal de Libertadores? Se acontece isso numa quarta de final da Copa do Brasil? Então é uma coisa que o Flamengo precisa abrir o olho se quer ser campeão de coisas grandes esse ano. Empatar com o Vasco no Maracanã simplesmente não dá. Qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião, que assim que você comentar eu irei responder. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.